Obrigado. Obrigado, senador Aécio, deputado Zé Aníbal, por me convidar. É um prazer estar aqui também com meus colegas economistas, o governador Marconi Perillo, e especialmente aqui nessa casa, que eu não visito faz tempo. E eu vou procurar ser breve, posto que meus antecessores aqui já cobriram muito bem, de maneira muito completa, as origens do quadro que nós estamos vivendo. A minha avaliação disso que nós estamos vendo aqui, ou seja, de um quadro fiscal gravíssimo e de algo que é menos visível, que é essa economia cada vez menos produtiva, que no fundo, isso acabou sendo, talvez não tivesse escrito que tinha que ser assim, mas de certa forma, isso também não era, isso tudo não é uma surpresa, mas acabou sendo uma profunda crise econômica que agora está aí misturada com outras crises, uma crise de corrupção, de valores e também com uma certa humildade, mas eu acho que é preciso registrar a percepção geral é que há também no Brasil hoje uma crise política. Essa crise, do ponto de vista econômico, ela é resultado de fato de um modelo econômico errado, defeituoso, já foi exposto aqui, se pode chamar de nova matriz econômica, ensaio nacional desenvolvimentista ou inflacionista ou tudo isso. E infelizmente era bem previsível. O que não era previsível é que ao longo do tempo essa aposta equivocada fosse dobrada ao invés de, no fundo, corrigida. Isso talvez seja um fator importante a ter em mente. Há também a dimensão internacional, que eu já encaixo aqui, que também não tem sido muito favorável. Nos últimos 5 anos, os preços das exportações brasileiras caíram muito. O minério de ferro caiu de 180 para 50, 60. A soja deve ter caiu 60% também. Não é trivial, o petróleo também para nós é importante hoje. E hoje nós temos também, talvez se aproximando nos Estados Unidos, até eles hoje se reúnem outra vez, o que começa a ficar claro que pelo menos para o Fed vai ser o fim de um muito longo ciclo de taxa de juros a zero, de liquidez extraordinariamente abundante e que em algum momento isso vai se reverter. E por último também, a situação da China, que está lidando aí com as suas próprias questões. É um país que investe 45% do PIB. Acho que faltou mencionar, na comparação com a Ásia investiu, os principais países da Ásia, durante essa fase extraordinária de crescimento deles, isso dura mais de 50 anos já, mais de 30% do PIB na média em todos os países, e no caso da China, mais de 40% do PIB. Quer dizer, e nós estamos investindo aí, não sei hoje o número, pode estar em torno de 16%, talvez menos. Então, é um ambiente onde os problemas principais são internos. Acho que nós não temos que ter nenhuma dúvida com relação a isso. Nos últimos 4, 5 anos, a América Latina, sem incluir o Brasil, cresceu mais do que o dobro do Brasil. E o Brasil agora caminha para um número que é negativo, então não dá nem para dividir. Mas, enfim, uma das consequências, e que vem ficando cada dia mais clara dessa situação, e da situação política também, quer dizer, um modelo político geral, imbatível, que é a democracia, mas a operação no mundo político do grupo que está hoje no poder também cheia de problemas. Uma consequência importantíssima, talvez das maiores disso tudo, é o estrago que se fez ao Estado brasileiro. E o que nós temos hoje é um Estado cada vez maior, eu diria já agigantado para um país de renda média, com certeza, com a carga tributária aí de 30 e tantos por cento do PIB. Nós temos um Estado capturado, ou seja, refém de interesses partidários e privados. Um Estado que realmente tem se mostrado incapaz, inclusive, de lidar com a nossa ainda extremamente desigual distribuição da renda, apesar da pobreza ter caído muito, que foi um grande avanço.
E esse é um estado que, se nós calcularmos, por exemplo, um coeficiente de Gini antes da ação do Estado, ou seja, com base na renda bruta das pessoas, e depois recalcularmos o coeficiente com a renda líquida de impostos e transferências, é um estado onde a distribuição de renda pouco melhora. Esse caso é estático, né? Então não está sujeito aos vieses que o Gustavo apresentou. Isso para mim foi chocante. Esse trabalho de uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, quando eu escutei isso pela primeira vez, realmente eu caí da cadeira, a professora Rosane Siqueira. Então é isso, é um estado que está doente, isso espelha talvez uma doença maior, que é difícil até de dimensionar, de natureza bem mais complicada do que institucional, né? Estamos falando de capital social, capital cívico, cultura, etc. Esse Estado agigantado e capturado, não surpreendentemente, tem se mostrado extremamente ineficaz em entregar os serviços que as pessoas desejam, apesar de quanto se gasta. E, para terminar, e nós já ouvimos aqui os grandes números nas apresentações dos três que me precederam, é um Estado que está semi-quebrado. Quer dizer, um país que tem uma dívida de cerca de próxima de 70% do PIB e que paga um juro real de 8% e não cresce. Não precisa ser um doutor em matemática para saber que essa progressão geométrica é muito perigosa. Isso está causando problemas hoje. É um pouco a natureza do mundo que funciona na base de expectativas. As empresas, quando vão investir, investem porque têm a expectativa de que vão vender. As pessoas que poupam porque têm a expectativa de ver a sua poupança crescer para atender às suas necessidades na velhice ou de suas famílias. Quando o Estado, que é o principal ente de uma nação, se mostra corrompido e quebrado, não é fácil. Isso mexe com a cabeça das pessoas de uma maneira incrível. O Roberto Campos dizia lá atrás, isso é que ele chamava da cultura da moratória. Não tenham dúvida que isso afeta, as pessoas estão lá olhando, dizem assim, a turma toda está lá, no bem bom, eu estou aqui sofrendo, estou desempregado, tenho um emprego precário e eles estão fazendo essas coisas, por que eu não vou fazer também? Isso é horrível. Nós temos outros problemas assim, de natureza mais microeconômica, ligados à produtividade, que eu não vou abordar. Concordo com o Gustavo, merece mais tempo, que incluem esse modelo dirigista, que está se envolvendo em cada vez mais coisas, um sistema de educação que vem evoluindo mais lentamente do que se gostaria, um sistema tributário também completamente complicado, causador de enormes problemas para quem quer empreender nesse país, cheio de distorções. É mais difícil estabelecer uma relação de comércio entre dois estados do Brasil do que provavelmente, do Canadá com a França. Isso está errado. Quer dizer, nós não temos que abrir só a nossa economia e nos integrar ao mundo. Nós temos que abrir internamente. A nossa economia não é bem integrada com esse sistema. E assim por diante. Questões trabalhistas, alocação do capital, e falta de previsibilidade, etc. Não surpreendentemente, nós temos esses juros altíssimos, muita incerteza. Não surpreendentemente também, temos pouco investimento. Quer dizer, um Brasil que é um país de renda média, investir 16% do PIB com uma infraestrutura absolutamente carente, caindo aos pedaços, como disse o Márcio aqui, é um negócio inacreditável. Isso deveria ser uma locomotiva do crescimento e é uma imensa barreira ao crescimento. Dá para fazer até uma certa alquimia aqui num governo que possa mobilizar capital privado, que o governo está quebrado, como já foi dito aqui. Além dessa dimensão, vamos chamar assim, quantitativa do crescimento, existe a qualitativa, que também está cheia de problemas, que é a coisa da produtividade. E eu acredito que o Brasil, quando superar esse momento, que tem uma dimensão cíclica, é verdade, o governo chutou o pau da barraca o ano passado, foi um ano complicado, como nós sabemos, ano de eleições, está, de certa forma, agora vivendo uma ressaca, mas acho que o problema vai além disso. O que me preocupa mais não é essa ressaca pós-eleição, que não deveria, em tese, acontecer, inclusive, por nossas práticas e desejos de responsabilidade fiscal.
Mas o que me preocupa mais é que do jeito que o país está, ele não cresce. Tá? Vai crescer, sim, isso, algo medíocre, 1 ou 2% para o Brasil, é absolutamente medíocre. O Brasil, a renda per capita do Brasil é menos do que 20% da renda per capita dos Estados Unidos. Deveria ser relativamente fácil para nós crescer. Tá? Nós não precisamos ganhar 20 prêmios Nobel para crescer, não. É só ir fazendo as coisas direitinho. Essa situação, no fundo, ela é absolutamente emergencial. O Brasil não pode tratar disso com uma aspirina e um suco de laranja, não vai ficar bom, não vai curar. Quer dizer, hoje, não fazer nada não é empurrar com a barriga, tá? É empurrar a ladeira abaixo. Você tem que ter absoluta consciência disso. Não dá para esperar. Tá? E o custo disso é enorme. Se vocês quiserem, custa os 8% de juros real que nós temos aí, mas esse custo é uma medida até muito, obviamente, estreita da coisa. Isso requer, portanto, uma resposta à altura, e que, infelizmente, não está acontecendo, por uma série de razões que eu prefiro tentar não enumerar, mas são bastante óbvias, vieses de ideologia, problemas de competência, de capacidade de execução. E o governo, nesse sentido, é igual ao setor privado, tem que executar bem, tem que fazer as coisas direito. E também, nesse momento, dificuldades de coordenação na área política, por razões também bastante óbvias. O Brasil vive um momento glorioso das suas instituições, mas no dia a dia a coisa está difícil, as pessoas estão cada uma preocupada com a sua posição nesse mundo de investigações e coisas do gênero. O que eu acredito que precisa acontecer para lidar com a crise e, o que eu acho até mais importante, com o futuro. Tá? Então, assim, primeiro, do lado macro, é preciso abordar as origens da crise, e aí eu diria ter duas dimensões. Uma ligada a essa falência do Estado e a outra ligada à questão da produtividade. Do lado macro, é preciso que se faça um ajuste que atenda às pressões e tensões do curto prazo, onde as contas não estão fechando, mas que também resolva de uma vez por todas essas questões de plano mais longo. Quer dizer, uma empresa que tem que decidir para onde vai, e hoje as empresas brasileiras são multinacionais também, não se esqueçam disso. Ela vai olhar e vai dizer, olha, onde é que eu estou mais seguro, onde é que eu vou ter melhores condições para desenvolver o meu negócio. As próprias pessoas também escolhem, muitas, onde querem, especialmente as mais treinadas e mais empreendedoras. Essa é uma área onde o Brasil também está correndo risco, então nós temos que ajustar e acertar as coisas de longo prazo. No lado, assim, mais, vamos dizer, de natureza conjuntural, as dificuldades de se fazer um ajuste são notórias. O Brasil tem o lado do gasto todo engessado, todo amarrado, e tem uma carga tributária muito alta. E, além disso, está em recessão. Então, isso sugere que o ajuste deve ser gradual, mas ele tem que acontecer. Ele precisa acontecer, ele precisa ser bem feito. Então, a minha sugestão seria fazer um ajuste ao longo de alguns anos, mas um ajuste que chegue a um resultado mais importante do que esse que está proposto e não cumprido pelo governo. Está propondo chegar em 2, mas já admitiu que não cumpre nem o 0,6 do ano que vem. Eu acho que deveria caminhar para 3% do PIB ou algo assim. Eu não vejo como cuidar desses temas de longo prazo sem uma solução para a questão da Previdência, por todas e boas razões. Ainda há tempo para se fazer isso. A proposta natural é introduzir gradualmente a idade mínima, vamos dizer, de 65 anos, mas com alguma regra de indexação à expectativa de vida. Acho que a gente já aprendeu isso com o fator previdenciário. Ou alguma transição que talvez inclua até o próprio fator previdenciário também, para ajudar. Acredito que é fundamental também desvincular o piso da Previdência do salário mínimo. Vários pesquisadores já mostraram que essa é uma política absolutamente absurda, porque ela é regressiva. Não sei quantas pessoas se dão conta disso. Fábio Jambiati tem escrito texto após texto após texto.
um percentual elevadíssimo das pessoas que recebem o salário mínimo, um salário mínimo de aposentadoria, estão na ponta dos 2/3 mais ricos da distribuição de renda. Só não vê isso quem não quer. Isso precisa acontecer, acho que devia acontecer urgentemente. Eu tenho muita simpatia também por limitar o espaço que o governo tem para ser um intermediário financeiro, o Tesouro ser um intermediário financeiro. Acho que esse é um modelo também conhecido nosso. Ele é pouco transparente. Eu também acredito com muita veemência que todas as despesas têm que estar no orçamento. Então, essa ideia de ter pequenos espaços, assim, onde algum gasto acontece, não deveria existir. Mas eu acho que essa dinâmica da dívida precisa também ser preservada. Vocês talvez tenham notado, quando o Gustavo apresentou o juro implícito sobre a dívida, ele é muito maior do que os 14%, ele está chegando a 20%. Por quê? Porque o governo ele gasta dinheiro. Tá? Eu não estou dizendo nem que ele esteja perdendo dinheiro, mas ele está gastando. Então, esse é um ponto. E, por último, e talvez a coisa mais radical, eu penso que chegou a hora de uma enorme revisão, aí já entrando em questões de recuperação do nosso Estado, de realmente acabar com todas as vinculações, 100% delas, e repensar essa história, fazer um orçamento base zero, questionar tudo. Isso é um trabalho que tem que ser feito aqui. E não engessar, não dá para engessar. A pirâmide demográfica é um bom exemplo. A população lá na frente vai estabilizar, as necessidades mudam. Claro que tem que ter espaço para investimento, que tem que ter um tratamento plurianual no orçamento. É óbvio que ninguém vai investir se não tem garantia de recursos, mas uma coisa é um investimento que leva 5 anos, 8 anos para ser concluído, que é raro que demore tanto, mas outra é fazer a coisa, engessar o orçamento de maneira permanente. Eu acho que isso precisa acabar. Infelizmente, está criando um mundo em que não só existe aquilo que o Samuel batiza de um pacto social, mas existe mais. E não é só disso que nós estamos falando. A sociedade é dinâmica, suas necessidades evoluem com o tempo. E eu acho que o Congresso tem que ser o juiz disso. O Executivo apresenta a proposta e o Congresso julga e chega-se a uma solução. O que não dá é para tapar o sol com a peneira e só crescer. Isso, no fundo, exige que se repense o tamanho do Estado. Não é possível que o Estado cresça passivamente. Mas vai chegar um ponto que você vai crescer muito, mas o PIB pode colapsar. Tem um nível ótimo para isso. Eu não sou defensor do Estado mínimo nem máximo. Os Estados Unidos cresceu com um Estado bastante pequeno. Os países escandinavos cresceram com um Estado bastante grande, mas muito bem administrado. Acho que há muito espaço para a diferença de opinião nisso. Na nossa cultura é mais assim, acostumada a presença do Estado, tudo bem, mas tem que ser um Estado que tenha uma certa flexibilidade, que seja bem administrado, que seja avaliado. Nesse ponto aí, então, cabe mencionar a necessidade urgente de se lidar com as questões, vamos chamar de natureza gerencial e trabalhista do Estado, introduzir mecanismos de incentivos, meritocracia, questionar se a extensão da estabilidade está correta, quem precisa, quem merece, quem não merece, por razões de Estado, ter estabilidade, por quê? Acredito que nós precisamos passar por uma mudança radical na governança das estatais. O senador Aécio Neves propôs mexer no famoso artigo 238 da CVM, é fundamental. Isso não quer dizer que as estatais não vão poder conduzir e tocar programas públicos, elas podem e devem fazer isso, apenas que os custos têm que ir para o orçamento. Tá? Não fica um espaço para isso. Finalmente, do ponto de vista mais micro, isso já se falou aqui, mas eu acho que é o espelho da lista de problemas que eu rapidamente fiz. Precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária profunda, que não apenas equalize as alíquotas do ICMS, mas também unifique e simplifique as regras. Você ter 27 enciclopédias do ICMS não dá. Tem que ter um conjunto de regras,
ele tem que ser mais simples. Hoje nós temos nota fiscal eletrônica, dá para fazer uma coisa muito, muito interessante e absolutamente benéfica para o país. Esse é um ganha-ganha clássico. Esse tema que está na mesa para a área tributária de valer o negociado é antigo, uma excelente ideia. O governo pôs essa proposta aí na mesa agora. Eu acho que vale a pena aprovar o mais rápido possível. Trabalhista. Perdão. E etc. Acredito que nós temos problemas sérios também no sistema de crédito, na medida em que mais do que a metade do crédito hoje está no balanço dos bancos públicos. Eu não sou contra os bancos públicos, mas acho que eles precisam ser transparentes e precisam ser avaliados sob pena de se alocar mal capital na economia. Enfim, quase tudo disso aqui, no fundo, significa, na prática, desmontar a nova matriz econômica. Eu sei que isso tudo representa mudanças radicais no nosso Estado, mas eu acredito que se isso não for feito, nós não temos qualquer chance de desenvolver esse país. Zero. Eu tenho muita convicção de que um país arrumado, no entanto, poderia e deveria crescer sem inflação, com enormes ganhos sociais. Nós sabemos que um percentual alto da queda da pobreza, de acordo com estudos do próprio Ricardo Paes de Barros, Marcelo Neri, vem do crescimento. O Brasil não pode parar de crescer, mas crescer não é um ato de vontade de apenas apertar o acelerador da demanda. É preciso cuidar do lado da oferta. Bom, finalmente, só para deixar claro, o que é o cardápio aí que nós temos diante de nós hoje. Isso é importante porque é muito frequente se ouvir dizer assim, não, vamos fazer o ajuste, vai ser um sacrifício. Olha, podem ter certeza que se o ajuste não for feito, o sacrifício vai ser o dobro e não vai servir para nada, absolutamente nada. Mas tem que ser algo bem feito, completo, e infelizmente não é disso que nós estamos falando no momento. Tá? Isso é muito importante. Em outras palavras, o dano já foi feito, o mal já foi feito, a bobagem já foi feita e nós estamos pagando o preço agora. A opção é fazer um ajuste bem feito, arrumar a casa, atualizar aqui o nosso software para crescer, para distribuir, para ter uma sociedade mais justa, com igualdade de oportunidade, ou não fazer isso e provavelmente mergulhar num abismo de todo o regime populista que existe no planeta. Tá? E é disso que nós estamos falando. Obrigado pela sua atenção. É sempre bom estar aqui. Muito obrigado.